Então, pessoal, temos aqui uma questão que caiu em 2010, tá? No Enem. Diz aí, fator de emissão, carbon footprint, é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou mesmo uma pessoa. Para o gás CO2, a relação pode ser escrita. Aí diz, fator de emissão de CO2 vai ser igual a massa de CO2 emitida dividido aí pela quantidade de material. E ele diz, o termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. Considerando as informações apresentadas no texto, aliás, antes do comando aqui da pergunta, ele ainda prossegue aqui. No caso da produção de cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio a partir do aquecimento do calcário em altas temperaturas, de acordo com a reação. Aí tem aí o carbonato de cálcio sólido, que vai produzir o óxido de cálcio, mais o dióxido de carbono. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de óxido de cálcio em sua composição. Ele dá aí os dados, as massas molares dos compostos aí, e diz, considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2 quando 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio. Então é o seguinte, ele já disse aí que o fator de emissão, certo? Deixa eu só melhorar essa letra aqui. Tamanho. Então ele está dizendo aí, ó, que o fator de emissão ele vai ser igual a massa de CO2, tá? Massa de CO2, certo? Sobre a quantidade de material. Então aí vai ser a massa total aí de material. Ele já está dizendo que a massa total aí de material é 1 tonelada de cimento que foi produzida, tá? Então 1 tonelada eu vou ter o quê? 10 elevado a 6 gramas, ou 10 elevado a 3 quilos, certo? Vou fazer o seguinte, não vou colocar ainda aqui o valor não, porque vai depender da unidade que a gente vai obter. Vamos botar aqui logo, vamos botar aqui 10 elevado a 3 quilos, tá? Isso aí é a quantidade aí total, certo? Então falta a gente saber aí qual é a massa de CO2 utilizada, certo? Então, a gente está vendo aqui pela reação, ó, vou dar um zoom aqui nessa reação, que eu tenho aí, ó, as proporções da reação, quais são? Aí eu vou ter uma reação aí de 1 para 1 para 1, tá? Então, a quantidade em mols deles aí estão relacionadas dessa forma, 1 para 1 para 1, 1 mol do reagente para 1 mol aqui do óxido de cálcio para 1 mol aqui do CO2. E ele diz o seguinte, de cada 1 tonelada, ou seja, de cada 1000 quilos, certo? 62% vai ser óxido de cálcio. Ora, 62% é óxido de cálcio. Então, ó, desses 1000 quilos aqui, 62% é CaO. Então, quanto é que vai ser o CaO? Ora, vai ser 62%, certo? De 1000 quilos, tá? Então, ó, 62% de 1000 quilos. Quanto é que vai dar isso? Corta esses dois zeros com esses dois. 62. Deixa eu diminuir aqui a espessura.
vezes 10 aqui que sobrou, tá? Eu vou ter quanto? Agora eu vou ter 620 quilos. Então aqui eu tenho um total de 620 quilos de CaO, tá? E aí o aluno pode pensar, professor, é de 1 para 1 aqui, o CaO e o CO2, é de 1 para 1. Então 620 quilos de CaO vai corresponder a 620 quilos de CO2? Não, porque relação em mol não é relação em massa, certo? Então a gente vai ter que fazer as devidas conversões aí, tá? Então, ó, a gente já sabe aí, deixa eu só ajeitar isso aqui, pronto. A gente já sabe aí o seguinte, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cima. Deixar aqui. Então eu sei o seguinte, ó, que o CaO, quando ele se relaciona aí, CaO, deixa eu diminuir aqui a letra, espessura, ficou muito grossa ainda, deixa eu botar mais fininha, pronto. O CaO, eu posso relacionar ele com o CO2, certo? A gente está vendo aí que é de 1 mol desse para 1 mol desse outro, certo? Então, se eu tenho, ó, 620 quilos do CaO, quanto eu vou ter aí? Quantos quilos eu vou ter do CO2? Vou botar aqui X quilos, porque eu não sei quanto é. Ora, em cima eu tenho 1 mol. Embaixo eu tenho massa, que está em quilos. Eu vou poder fazer essa regra de 3 aí? Não vou, não dessa forma. Então, ó, ou eu transformo. Aliás, aqui nem compensa transformar essa massa aí para mol. Eu vou transformar direto esse mol aí para massa com as massas molares, ó. Então, ao invés de utilizar mol de CaO, 1 mol, o que é que eu vou fazer? O CaO são 56 gramas por mol. Então, ao invés de eu utilizar isso aí, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar as 56 gramas. Não uso isso, uso 56 gramas, certo? E no lugar de usar 1 mol de CO2, o que é que eu uso? 44 gramas. Então tá aqui. Tá? Então minha nova regra de 3, eu vou reescrever ela aqui para a gente ver como é que ela vai ficar. Ó. Vai ficar assim, eu vou ter 56 gramas do CaO estão para 44 gramas do CO2, tá? E 620 quilos vão estar para X. Aí você vai e me pergunta, professor, essa regra de 3 do jeito que está aí, em cima tem grama, embaixo tem quilo. Ora, tudo é massa. Se tudo é massa, tanto grama e quilo, tudo é massa, então o que é que importa? É que a igualdade seja aí na minha horizontal. Então, se tudo é massa, basta que seja igual na horizontal. E na horizontal, aqui eu tenho grama com grama, e aqui eu tenho quilo com quilo. Se está igual na horizontal, então tanto faz. Isso só é possível porque todos aí são massa. Anteriormente era, ó, mol e massa, eram coisas diferentes, então não dava para fazer isso. Ok? Então agora aqui é só a resolução aí dessa regra de 3 para eu achar quanto eu vou ter de CO2. Então, ó, meu X ele vai ser igual a 44 vezes 620 sobre 56, tá? Aí você tem que fazer essa continha aí. Bora ver quanto é que vai dar. Lembrando, ó, se vocês observarem, apesar da gente não ter feito ainda muito cálculo nessa questão, certo? Esse raciocínio ele pode levar um pouco de tempo. Então é uma questão que eu iria sugerir que vocês marcassem aí para fazer no final, certo? Porque vocês sabem, se você perder muito tempo em questões difíceis e não tiver tempo para fazer as fáceis, não adianta depois querer acertar as difíceis, que o TRI ele vai cancelar algumas aí das suas respostas. Então bora ver como é que vai ficar aí. Vamos simplificando aí esses valores, tá?
Vou simplificar aqui, 44, vou dividir aí por 4, vai dar 11. 56, se eu dividir por 2, ele vai dar o quê? Vai dar 28, dividindo por 2 de novo dá 14, que seria a mesma coisa que dividir por 4. Então, dividindo por 4 aqui, eu vou ter 14, certo? Então aí vamos dividir mais uma vez aqui 620 por 2 e esse 14 por 2. 620 por 2 eu vou ter 310 e 14 por 2 aqui eu vou ter 7, tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 11 vezes 310, isso tudo aqui dividido por 7, tá? Então o que é que eu recomendo aqui? A gente faz logo essa divisão aqui de 11 por 7 e ver mais ou menos quanto é que isso vai dar. 11 dividido por 7 vai ficar aqui 1 vezes 7 é 7. Para 11, 7, 8, 9, 10, 11. Então falta aí 4, certo? Boto a vírgula aqui. Boto o 0. 7 5 vezes 7, 35. Se eu colocar 6 vezes 7 já vai passar, não é verdade? Então vou botar aqui o 5 aqui. 5 vezes 7, 35. Para 40, baixa aqui o 5. Aí eu boto mais um 0. Agora aqui, 7 vezes 7, eu vou ter aí o que? 49, né? Então, aqui não precisa de tanta precisão, não. Já tem aproximadamente aí 1,57, né? Alguma coisa, tá? Isso aí vai prosseguir, não precisa de tanta não precisa ser muito. O importante é estar bem próximo ali do resultado para a gente saber qual é a questão certa, tá? Então eu vou ter aqui 1,57 ou 1,6, vou botar logo 1,6 vezes 310. Vamos ver essa continha aí. 310 vezes 1,6. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 6, 18. E aí o de cima aí tá multiplicado todo por 1. Vai ficar 0, 1 e 3, né? Então eu vou ter aqui 0, 6, 9 e 4. Tem uma vírgulazinha aqui. Então eu tenho aí 496 quilos, tá? 496 quilos aí no caso de CO2, tá? 496 quilos de CO2. Então aí a gente vai e joga aqui, ó. Onde eu precisava saber quanto eu tinha aí de CO2. Então, ó, 490. Deixa eu só diminuir essa espessura. 496 quilos, certo? Então, 496 por 10 elevado a 3, isso aí vai dar o quê? 496 vezes 10 elevado a menos 3, ou 4,96 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Então vamos ver aí qual seria a nossa alternativa. 4,9 vezes 10 a menos 1. Letra D.